Agora a Rádio Ceará News apresenta Prosa Cultural. Um bate-papo sobre cultura, artes visuais, teatro, cinema, conversas sobre o cenário artístico e cultural do estado do Ceará. Convidados, design, dança e muito mais. Prosa Cultural. Aê! Está começando o nosso Prosa Cultural de hoje, quarta-feira, dia 24 de outubro, nesse finalzinho de tarde aqui, no meio da semana. E é isso, o Prosa Cultural é um programa sobre cultura local. Então, nós estamos aqui sempre, de segunda a quinta-feira, a partir das 17 horas, conversando sobre cultura e com quem faz cultura no nosso estado. No programa de hoje, nós vamos prosear com o cineasta, sócio-diretor da produtora Solaris Filme, coordenador de cinema e audiovisual do Museu da Imagem e do Som do Estado do Ceará, ou carinhosamente conhecido como MIS-CE, e da editora MIS, que é o Luiz Bezerril. Olá, Luiz, seja bem-vindo. Tudo bom? Boa tarde, prazer estar aqui. Prazer é nosso. O Luiz, ele está aí há 3 décadas envolvido na produção audiovisual cearense como produtor e diretor. Além disso, ele é organizador do livro e do site, que é um projeto que eu acho muito bacana, que é o Cartografia do Audiovisual Cearense, que foi lançado em 2012. No nosso programa de hoje teremos ainda o quadro Alencarinos em Destaque, que vamos conversar sobre o Eusélio Oliveira, que foi um dos pioneiros do cinema cearense. E além disso, no nosso quadro de dicas, teremos algumas indicações aí sobre cursos e cineclube que acontecerão aqui na cidade de Fortaleza. Então acompanhe o nosso programa e fiquem ligados. Lembrando que a apresentação e produção do Prosa é de Wilma Farias Will, no caso sou eu, com coordenação de Ana Luzia Brito e Farol Comunicação. A operação de som e vídeo é de Tainara Pinheiro, além das redes sociais. Oi, Thay, boa tarde. Olá, boa tarde. Vou cortar pra mim, porque hoje eu tô bonita. Olha, Tudo ela... bom com vocês? A Thay às vezes aparece, às vezes não. Então a gente sempre fica na dúvida do dia que ela vem. Mas ela está sempre aqui conosco. E aqui, Luiz, estamos aqui com você para conversar um pouco sobre cinema cearense e também acho que não tem como falar de você na sua história no cinema cearense, que foram aí mais de 3 décadas dedicada ao cinema. Então, você é uma figura que se dedicou uma vida ao cinema aqui no Ceará, né? Produzindo aqui no Ceará. Então, isso é de muita importância. Principalmente porque você seguiu por vários gêneros no cinema. Então, assim, conta um pouco dessa tua história que tá aí na estrada desde 1989, aqui no Ceará, fazendo cinema e audiovisual. Se for do início mesmo, é muito assim, porque quando eu falei para minha família, né, que eu era um jovem de 19, 20 anos, que queria fazer cinema, era igual, em 89, era igual pedir para ser astronauta em Fortaleza, né? Muito esquisito. Hoje, algumas pessoas acham esquisito, eu falei há 30 anos atrás. E minha família, meu pai era sargento do exército, minha mãe professora primária, então eu não era uma pessoa de família rica, né, que pudesse bancar um curso em Nova York ou em Paris, né? Então eu tinha que me virar aqui. Então eu comecei no audiovisual fazendo o curso da Casa Amarela, Eusélio Oliveira, né, que era o único curso que existia nesse período, nos anos 80, e como toda uma geração começou lá. Eu, Alexandre Veras, o Glauber Filho, o Joy Pimentel, o Valdo Siqueira, tem uma série de pessoas que hoje estão na cena de cinema cearense que começou lá porque não existia o curso da UFC de cinema, não existia o curso da Unifor, Vila das Artes, Sim. Não existia nada disso. Então, todo mundo que queria fazer cinema tinha que convergir para lá. Então, eu conheço toda essa turma dessa época. Sim. Fala um pouco sobre também esses diferentes gêneros que você transita, né? Você tem filmes documentários, você também fez longas de ficção,
Também filmes danças, filmes de videodança que você falou, assim, e além disso você também trabalha na linha comercial, fazendo videoclipes, séries documentais para TV. Fala um pouco de como é transitar nessas áreas que é uma mesma área, mas que são de segmentos distintos. Eu, de fato, tipo assim, eu produzo muito documentário autoral e documentário institucional para sobreviver, para órgãos federais ou grandes empresas, para a web. Mas também trabalhei em ficção, em filme e dança. Então vamos lá falar um pouco sobre essas produções. A parte de filme e dança, por exemplo, eu participei do Alpendre, que é uma ONG que existiu de 2000 a 2012 aqui em Fortaleza, ali na José Avelino, que ela era uma ONG que trabalhava com uma série de artistas e tinha também um núcleo de formação. E tinha um núcleo de dança, que era coordenado pela Bardavil, Andréa Bardavil. O núcleo de vídeo era coordenado por mim, que tinha uma produtora de vídeo também lá, e a coordenação geral era do Alexandre Veras, que coordenava também o audiovisual. Então esse convívio era uma sede, não sei se você conheceu lá como era 3 andares. Sim. E tal. O segundo andar era o cinema, o primeiro andar era cinema, que tinha um térreo, e o segundo andar era dança. Então a gente começou a conviver com o pessoal da dança e começou a produzir filme de dança. Quem começou foi o Alexandre Veras, a partir de um pedido de uma amiga, que tinha uma espécie de esses concursos internacionais de dança. Ela pediu para o Alexandre filmar uma coisa de dança para ela mandar simplesmente para essa curadoria em Nova York, uma coisa assim. E aí, a partir daí, a gente instigou a fazer. Eu dirigi nesse período em torno de 12 filmes de dança enquanto diretor. O Alexandre Vera dirigiu uns 15 e produzimos de outras pessoas. Então, no total, foi 36 filmes de dança, que é um local da experimentação. Se você for pensar no início do cinema, nos primórdios mesmo do cinema, lá em Paris, na França, os irmãos Lumière e as pessoas que trabalharam pela primeira vez com filmagem pegaram bailarinos, porque era puro movimento. Então era a maneira mais pedagógica de mostrar para as pessoas o que era uma arte em movimento. Que era essa imagem em movimento. Isso, que eram os bailarinos. Então, nos primórdios do cinema começa com filme e dança, vamos dizer assim. Sim, que massa. Voltando um pouco assim, para a gente falar sobre o teu percurso como coordenador do Núcleo de Vídeo Dança do Alpendre Casa de Arte, né? Que foi um espaço super importante que existiu aqui em Fortaleza. Como você mesmo disse, durante 2002 a 2012, 12 anos. Durante 10 anos, né? 2002, não, de 2000 a 2012. Ah, tá. 2000 a 2012, né? 12 anos, um adolescente. É quase um milagre. 12 anos existir no Ceará um projeto daquele porte. Um milagre produzido coletivamente por muitas pessoas que deram muita energia por aquilo. Sim. E principalmente pela importância que teve, porque assim, o Alpendre, para contextualizar a todos que estão nos ouvindo, foi um espaço não só de produção, mas também de muita pesquisa e de produção de pensamento mesmo. Então, assim, teve muitas atividades que foram impulsionadoras aqui para a cena local. E o Alpendre formou muitos cineastas que estão aí ganhando o mundo. Então, fala também sobre como foi o teu percurso lá dentro, fazendo essas videodanças, essas produções, né? Que de 38 vídeos, você produziu, foi diretor de 10. Então, assim, 12, de fato. 12, pronto. Depois fala dessas produções que você fez. Teve o Memórias em Desalinho, o Atrito, Movimentos Improváveis. Assim, fala um pouco deles. O filme dança, ele tem uma coisa primordial, que é a imagem e movimento, né? Então, você vai trabalhar com a linguagem que não tem texto, né? No geral, não se trabalha com texto, é só o corpo. E você geralmente vai trabalhar com esse corpo. Eu, no caso, trabalhei muito em áreas externas. Eu sempre filmava em locações, porque eu acho que o filme ficava mais orgânico. Algumas pessoas optam em fazer filme e dança em espetáculo italiano mesmo, mas eu tive essa experiência, não gostei. Sempre os meus filmes de dança se passaram em locações externas. Cheguei a fazer uma coprodução em Buenos Aires, com apoio da Embaixada Brasileira em Buenos Aires, que é o CRU. Passei um mês lá com a equipe e bailarinos cearenses que foram com o apoio dessa embaixada para Buenos Aires.
e com o apoio também do Festival Internacional de Videodança, que é o festival mais importante que existe na América Latina relacionado a filme e dança, que é da Sylvine Sperling, que é uma grande, vamos dizer, agitadora cultural nessa área, mentora na América Latina. E o filme e dança se caracteriza por isso, é um local da experimentação, né? Um local onde você experimenta muito no bom sentido, como dizia Orson Welles, né? Que é um dos cineastas que eu gosto. Sim. Eu acho que filme e dança ele é bom porque abre espaço para você experimentar coisas que você vai levar para o documentário, para a ficção. Então, os meus trabalhos em outros gêneros, vamos dizer assim, do cinema, como documentário e ficção, tem influência do filme e dança, por exemplo. Documentário as pessoas fazem muito, no geral, aquela foto 3x4, né? Sim. E tal, para fazer entrevista. E alguns documentários que eu realizei, eu comecei a gravar as pessoas de corpo inteiro e mostrando que as pessoas se movimentam a falar, que tem um corpo, não é só a cabeça. Então, isso é influência de filme e dança, por exemplo. A história, só uma coisa que é muito importante de filme e dança. Na área do cinema, isso em locação, na locação em si, quando você está com uma equipe de 5, 10 pessoas, ou fazendo documentário ou ficção, o cineasta que repete muito uma sequência, vamos dizer, falar de ficção, se ele repetir isso mais de 10 vezes, que isso tem um custo também, é considerado uma pessoa que está insegura, que está repetindo muito, não sabe o que quer. E uma das coisas que eu aprendi com dança, que eu levei para o cinema, é você repetir muito, pelo menos ensaiar muito antes, porque o pessoal da dança ensaia 6 meses diariamente, segunda a sexta, para fazer um espetáculo de 1 hora. Sim. Então, é fantástico ver isso, porque essa coisa da repetição é importante. Por exemplo, é uma coisa que eu levo um pouco, dependendo do trabalho também. Não, eu estou falando de trabalhos autorais, não trabalhos comerciais. Você leva um pouco isso para o cinema que você faz. Então, os documentários que eu faço, as ficções que eu já fiz, então eu levo essa história de... ensaio muito antes e repito muito para não ficar também exaurindo a equipe, mas eu ensaio muito antes, seja o que for, para tentar na hora ter essa compreensão. Então, isso foi já uma influência da dança, por exemplo, nos meus trabalhos. Isso é interessante, assim, porque a gente pensa a partir dessa repetição, e a repetição, ela sempre produz algo diferente. Sim. Então, assim, ela é muito importante também nos nossos processos de criação, porque a partir você está repetindo movimentos, né, nesse caso, de forma diferente, mas aí você cria outras coisas a partir dessas repetições. E às vezes as pessoas acham que é só ficar repetindo e produzindo tudo igual. E na verdade não é. Não é. Eu acho que o Alpendre, como você falou, a experiência lá com o Alexandre, com a Andréa Bardavil, com todas as pessoas que fizeram, o Kiko Alves, o Rômulo, o Carlinho, tem uma série de meninos que hoje são profissionais da área do audiovisual, que era do Poço da Draga. Exatamente. Que o Alpendre tinha um curso de formação que envolveu inicialmente o Poço da Draga, depois o pessoal do Serviluz, depois abriu para outras áreas. Mas, por exemplo, esse pessoal, hoje o Kiko é um profissional dessa área, se formou em jornalismo, e é um grande editor e um grande diretor. O Carlinho hoje trabalha em TV como editor. O Marcos Rudolph, ele tem uma produtora, né, no próprio Poço da Draga, faz trabalhos para ele sobreviver. O Álvaro trabalha no UFC, o Pastinha trabalha na TV Unifor. Então, teve um leque de jovens meninos que era do Poço da Draga e do Serviluz, ali do Caça e Pesca, que hoje vivem com a dignidade que é possível aqui no Ceará, trabalhando com audiovisual. Então, isso foi muito legal também. E um curso que não fazia só apertador de botão. Era um curso que dava aula de filosofia, de dança, de sociologia, de antropologia. Tinha cineclubes, então tinha toda uma compreensão de mundo também. Então, acho que isso foi muito importante para a vida dessas pessoas e foi muito legal participar desse processo junto com o Alexandre Veras. Foi muito bom, foi um período da vida muito feliz, muito bom. Sim, foi muito importante para a cidade como um todo. Tomara que tenha sido, tomara que a cidade reconheça um dia, né? Algumas pessoas, sim, assim, acho que quem conheceu o projeto não tem como não reconhecer. Acho que até a nível de Brasil, para quem é da área, pensar arte contemporânea, o Alpendre sempre foi uma referência, assim. E, assim, Luiz, voltando para suas produções, que você disse que pegou muito essa referência para os seus documentários, você levou muito essa referência da videodança e de pegar o corpo inteiro. Aí tem um documentário teu que é o do Patativa da Saré. Já tem essas referências lá porque assim aparecem assim alguns
algumas cenas, assim, que é o Patativa andando pela cidade e tal. Seria Sim. assim? É o que acontece. O Patativa, ele é um documentário já feito no Alpendre. Eu acho que foi em 2004, 2005, não me lembro a data exata agora. E ele foi um filme que virou um filme autoral, que o roteiro é do Oswaldo Barroso, que é um grande intelectual e Sim. pensador sobre o que é ser cearense e um grande conhecedor da cultura popular. E a direção é minha e do Kiko Alves, que é oriundo como aluno do Alpendre e virou diretor e editor desse trabalho junto comigo, né? Certo. É um trabalho que foi encomendado pelo IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico, que na época o IFAM estava fazendo uma série de documentários no Brasil sobre figuras importantes para a cultura brasileira. E a gente, no caso o Alpendre, entrou enquanto ONG, numa licitação, uma coisa que eu não me lembro agora, e ganhou para fazer o trabalho. O Patativa ele tem uma coisa específica e até uma coisa engraçada, porque ele é um filme feito com imagem de arquivo, porque o Patativa já tinha morrido, né? Mas foi engraçado porque eu trabalhei no Rosenberg Cariri 10 anos. Sim. Voltando um pouco para trás, eu fiz o curso da Casa Amarela, que era um curso muito bom com o Eusélio de Oliveira. E era um curso que naquela época durava um ano. Hoje é só um semestre, mas antigamente era um ano, na minha época, em 89. Logo depois do curso da Casa Amarela, eu virei freelance numa produtora daqui, e depois conheci o Rosenberg e fui trabalhar com o Rosenberg como produtor. Sim. Fui 2 anos produtor e depois firmamos um Expert Sociedade, que eu dirigi alguns documentários e era produtor também dele. E no Rosenberg eu gravei muito Patativa. Rosenberg é da região do Cariri, né? E um apaixonado por cultura popular. E foi lá que eu conheci pessoalmente Patativa. E nesse período do Rosenberg, que foi em torno de 90, 91 até 98, foi em torno de 10 anos trabalhando no Rosenberg. 10 anos. Eu produzi um disco chamado Canto Nordestino com o próprio Patativa, que é um disco que Clevan Paiva, que é um músico do Cariri, musicou. É o único disco musicado que o Patativa recita as poesias com fundo musical. E eu, como era produtor executivo do disco, levava o Patativa para o estúdio durante uma semana. Então eu tive o prazer. Ai, que Meu honra. primeiro contato com o Patativa, bem jovem, foi levar o Patativa para esse estúdio para gravar e tal. E depois, algumas vezes, eu fui para o Cariri, para o Assaré, para fazer as festas populares do Crato, a festa do Pau da Bandeira em Barbalha, que é uma delícia. E gravei durante 6 anos essa festa. E em Assaré pegar imagens de arquivos de Patativa. Então tem muita imagem naquele documentário que são imagens de arquivo que também eu fiz pelo Rosenberg. Você mesmo E fez. acabei pegando com autorização do Rosenberg, é lógico, e do IFAM, que o IFAM que autorizou esse uso dessas imagens como cultura imaterial, né? E foi muito legal. Então, o próprio Patativa ele era muito corporal. Sim. Apesar dele já estar com mais idade, ter a bengala, estar com problema de vista, ele falava muito com o corpo, né? Sim. Então, era inerente, mesmo naquela época, que já é antes do filme Dança, né? Quando eu filme gravei, junto com o Rosenberg, o Joy fez algumas imagens. Uma série, cada vez eram câmeras diferentes, situações diferentes. Mas a gente tem um arquivo enorme, que o Rosenberg também fez um filme sobre ele. A gente pegou esse arquivo e no filme são imagens de arquivo, de Patativa, e com entrevistas atuais, que lá a gente pegou entrevista de Gilmar de Carvalho, de estudiosos franceses sobre Patativa. Não sei se você chegou a ver o documentário. Tem professores universitários do Crato falando sobre Patativa. Então, ali é um filme que está presente essa coisa dessa linguagem. E Patativa é uma figura muito forte, né? Uma figura que apesar de ele ser uma figura regional, ele é universal, porque ele é um personagem muito forte. Ele é nosso grande poeta cordelista que não é só cearense, né? Isso, ele é do mundo. Ele já nasceu do mundo. Ele é um Pablo Neruda da vida. É isso aí. E levou aí muita poesia para nós. E aí, Luiz, sobre também, que é interessante, teu trabalho, de todo o teu percurso também, né? Passou 10 anos trabalhando com Rosenberg Cariri, também muito envolvido, além de sua produção ter se dado toda aqui, não tem como você não ter pensado, eu acho, esse projeto que você fez, que é o Cartografia do Audiovisual Cearense, que foi algo que você desenvolveu. Sim. E que é um livro e um site também. Então, todo o conteúdo ele é disponibilizado gratuitamente. Sim. E é uma contribuição importante para a história do nosso audiovisual aqui. Então, assim, fala um pouco desse projeto
Como você pensou ele? Como que você vê também essa importância dele aqui para o nosso estado? O projeto, o Cartografia, foi exatamente quando acabou o Alpendre, né? E aí eu pensei, até como estamos aqui numa rádio web, temos aqui a imagem. Mostrando a imagem do Então, livro. esse é o livro. E é um livro que compõe... eu sou o organizador do livro, né? Ele teve um apoio do governo do estado na época, da Ancine, Agência Nacional de Cinema, do BNB, né? Através, na época, governadora Cid Gomes. Uhum. O governador Cid Gomes deu apoio através do seu chefe de gabinete, que na época era o Ivo Gomes. Ele prontamente atendeu esse pedido desse projeto, vendo a importância que era um projeto coletivo. Porque qual era a ideia do projeto nessa época? O Cartografia ele se divide em vários capítulos. E cada capítulo tem seus autores pesquisadores. Então envolvia um número de pessoas bem grande. O primeiro capítulo, quem organizou e fez o primeiro capítulo foi Firmino Holanda, que é um grande pesquisador de cinema aqui do Ceará, que é professor da Casa Amarela e foi muitos anos o crítico principal de cinema do Jornal O Povo, durante muitos anos. E ele organizou o capítulo sobre a produção de cinema no Ceará, na parte de película, principalmente. O segundo capítulo, outro grande pesquisador que eu tive a honra de trabalhar, que é o Aribes Leite. Sim. Ele fez uma pesquisa sobre os cinemas do Ceará. Ele tem vários livros publicados nessa área. Tem uma importância enorme. Que é uma grande figura que você devia chamar um dia aqui, Sim, que é uma grande figura. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo em outro trabalho. Pois é uma grande figura. E ele fez um capítulo sobre as salas de cinema, Sim. o cinema ambulante, os cinemas antigos, então. O outro capítulo, que é muito importante também, bem vasto, foi feito por Marcelo Iqueda, que é um professor da UFC de cinema, que hoje está fazendo doutorado em Pernambuco, e é ex-funcionário da Ancine. Ele pegou uma série de dados de vários anos, que eu acho que perpassou aí por em torno de 8 anos, sobre os dados do cinema cearense, que nunca tinham sido compilados, no sentido de financiamento, Sim. de quantidade de salas, de produção na TV. Então, realmente foi um mergulho bem grande. E tem um outro capítulo que nós conversamos com as pessoas de longa-metragem, de curta, de animação, de formação, e as impressões dessas pessoas, foi em torno de quase 300 pessoas que participaram dessas discussões, estão livres sobre o que é perspectiva para o futuro. Isso foi feito em 2012. E o capítulo final é um capítulo meu, junto com o Iqueda, arrematando todo esse projeto. Ele é um projeto que, na época, tinha um projeto chamado o PEC, que era um financiamento de 11 milhões através da Lei do Audiovisual, que a Ancine cedeu para a Secretaria de Cultura do Estado na época, e por questões de não conseguir articulação para a captação desse recurso, acabou não sendo captado, mas foi uma pena, porque era 12 milhões, isso em 2012. Mas hoje isso foi a primeira vez que nós fizemos um acordo, governo do Estado com a Ancine, mas isso foi importante, que criou uma aproximação da Ancine com o governo do Estado, que depois disso, hoje, os editais do audiovisual daqui do Ceará, a construção de salas de cinemas de rua no interior, tudo isso é via Ancine. O edital que teve na TVC, junto com a Ancine, nós estreamos, assim, de certa maneira, essa aproximação com a Agência Nacional de Cinema. Eu fui várias vezes na Ancine para fechar esses acordos, da cartografia, e, de certa maneira, inauguramos essa relação, governo do Estado, governo Cid Gomes, né, Ivo Gomes, chefe de gabinete, inauguramos essa relação com o cinema. Então foi muito bom nesse sentido, que abrimos as portas para depois as pessoas que vieram depois da secretaria. Eu não era da secretaria, mas articulei esse projeto. Sim. O secretário era o Pinheiro nessa época, se eu não era o Pinheiro. Sim. Pensando muito nessa questão dessa cartografia, né? Cartografia que é mapear pontos, Isso. nesse sentido do audiovisual cearense, assim. Então, como que você vê o audiovisual hoje? E assim, como você já está há 30 anos, é uma vida dedicada Sim. ao audiovisual, assim, então como que você vê esse balanço de quando você começou e para como está agora? Não, inegavelmente está muito melhor. Ainda bem, né? Ainda bem, porque assim, eu acho que o que caracteriza o cinema cearense, eu acho que é a diversidade, né? Sim. O cinema cearense hoje ele tem uma diversidade enorme.
Ele tem pessoas que participam mais numa vertente do cinema comercial, que querem bilheteria, querem fazer filmes populares, como o Halder, né, com seus filmes de humor. Existe outra ala, que é o que eu participo mais, que é mais nesse pé experimental, que é o pessoal, que era o pessoal do Alumbramento, Sim. que hoje está aí o Pedro Diógenes, o Guto Benevides, a Clara Bastos, que é da Sim. Praia à Noite, a produtora Sim. dela, a Luciana Vieira, ou Miranda, que também é associada à Clara Bastos. Então, existe toda uma Luciana geração... Vieira. Isso, a Luciana Vieira. Então, existe toda uma geração, tipo assim, vamos dizer, alpendre, pós-alpendre, alumbramento, que era toda a galera que se reuniu em torno ali, em torno do alumbramento, que hoje estão se transformaram em outras produtoras, né? Sim. E estão fazendo muita coisa autoral. Isso me interessa muito, porque se revê as formas de relação do cinema, né? No Sim. sentido de produzir de maneira diferente, de pensar o cinema de uma maneira diferente, não ficar pensando nesse cinema só de mercado, que é um discurso muito da Agência Nacional de Cinema, mas sim pensar cinema com um pensamento profundo e vertical sobre cinema. Sim. No caso, o cinema autoral, né? Hoje o pessoal Mar Revolta, hoje a produtora, por exemplo, o Pedro Diógenes e o Guto, o Guto Benevides, e toda a equipe deles fizeram um filme junto com o pessoal do teatro, muito legal, chamado O Inferninho, Sim. que está circulando pela Europa, em vários festivais, e está tendo uma repercussão muito boa, dentre outros filmes, né? Então eles participaram com um grupo de teatro, que eu me esqueci o nome agora, mas é um grupo de teatro ótimo aqui do Ceará, já me lembro, e se juntaram com esse grupo e fizeram esse filme, que é muito legal. Então é um filme, essa cena que é a coisa do realizador, que tipo assim, tinha muito no Alpendre, que a gente incentivava muito, que é tipo assim, você é câmara, mas é realizador, você é editor, mas é realizador, você é produtor, mas é realizador, você não é só o apertador de botão. Sim. Então essa galera se troca muito, tipo assim, um faz edição pro filme do outro, o outro produz pro outro, enquanto o outro dirige, então a troca de papéis. Então essa maneira de produzir é muito interessante. Existe um movimento aqui muito forte nessa linha mais experimental, que é um movimento bem coletivo mesmo, né? E Sim. assim, é uma galera que está expandindo cada vez mais, participando de festivais nacionais, internacionais. Tem o Leonardo Moura Mateus aí, Sim, o pessoal... que tem um grande destaque. Desde quando o Léo Moura Mateus começou, ele vem ganhando prêmios. Que bom, conheço E- ele, conheço a obra E dele. assim, é muito interessante a gente pensar muito nessa linha assim, do experimental e do autoral aqui no Ceará. E o Ceará, ele é uma referência O Petros no Cariri, por cinema, exemplo, que é filho do exatamente. Rosenberg, que eu Aham. trabalhei. O Petros é um grande autor, cineasta de cinema Sim. autoral e tem um pé numa pesquisa importante. Eu acho que há uma cena do cinema autoral muito rica. Hoje no Brasil, eu acho que, inegavelmente, é Ceará, Pernambuco e Minas Gerais. Exatamente. Nesses três lugares, a cena do cinema autoral é mais forte. Muito forte. Porque, queira ou não, no Rio se fala muito, no Rio São Paulo se fala em mercado toda hora. Sim. É mercado, filme de bilheteria. Não que a gente e essa turma também não queira passar seus filmes no cinema, todo mundo quer e passar nas TVs a cabos, mas antes de ter essa preocupação do mercado, você tem uma preocupação de fazer uma obra, como eu falei, com um pensamento mais vertical, um pensamento mais profundo sobre a linguagem de cinema, experimentar essa linguagem, tentar novas maneiras de produzir, de fazer roteiro, de fazer dramaturgia. Se experimentar. Isso é essencial, senão tem graça também, né? Fica E sem... também muito com esse surgimento das escolas de audiovisual, como a Vila também. Sim, a Vila é importantíssimo. Tanto também Porto Iracema. o Porto Iracema das Artes, o curso de graduação voltado para cinema e audiovisual, assim, que tem uma O curso da UFC de proposta de cinema, né? formação. Maravilhoso. Exatamente. Então, assim, tem todo um contexto aí que vai favorecendo mais e mais para que esse cinema se desenvolva enquanto pensamento, Sim. né? Que é importante. Eu acho que falta um pouco, e eu tentei... no Alpendre a gente tentou fazer isso, e hoje no MIS também, que eu acho que se discutir mais verticalmente também essas produções cearenses. Eu acho que para essa produção a gente entender a melhor, na medida do possível, e há vários cineclubes, o próprio Marcelo Iqueda organizou cineclubes, o Pedro Diógenes, que era da Alumbramento, organizou, uma série de pessoas que organizaram esse cineclube exatamente para ter essa discussão sobre o que é essa cena autoral do Ceará. Isso é muito importante, se encontrar, ver o filme, escutar o filme e falar sobre ele. Que é uma maneira de fazer a digestão desse processo de criação desses anos todos,
para não ficar também a gente muito separado. Então, eu acho importantíssima a coisa do cineclube, por exemplo. Eu acho que cineclube é essencial. Todas essas escolas de cinema do mundo, estou falando aí da Europa mesmo, do início de tudo, surgiram de cineclubes. Porque o que é cineclube? São pessoas apaixonadas por cinema que queriam ver cinema. Sim. E daí surgiram as grandes universidades, depois viraram universidades da França, de Paris, da Alemanha, da Inglaterra, Nova York. Mas aqui eu acho que a gente tem que incentivar muito o cineclube também como um ponto de encontro. Sim, sim. Por exemplo, lá no MIS, que eu hoje também sou coordenador de cinema e audiovisual, nós fizemos o Cine Espreguiçadeira, que ele foi feito na sede provisória, que a gente está tendo uma reforma lá no MIS, e temos uma sede próxima ali na Silva Paulé, e como não tinha estrutura de auditório, a gente pensou, antigamente lá na Barão de Estúdios, nos anos 50, as pessoas ficavam em espreguiçadeiras, vendo as pessoas passar final de tarde, na cidade pacata, nos anos 50, e a gente resolveu botar as espreguiçadeiras, em torno de 80 espreguiçadeiras, no pátio jardim lá do MIS, da sede provisória, e foi fantástico, porque nós chegamos a fazer em torno de 4 exibições a 5 exibições, antes das eleições, e deu um público bom, e pessoas do teatro, e pessoas do cinema, e passamos exatamente essa coisa do cinema autoral. Por exemplo, passamos o primeiro filme, que eu acho um dos primeiros filmes da cena autoral de longa-metragem, que é O Sertão das Memórias, que é um filme de um cearense que mora nos Estados Unidos hoje, e outros filmes nós passamos. Então, é isso, foi bem Luiz, interessante. vamos só dar uma pausinha para o nosso intervalo. Muito bom, eu falo muito. Para poder beber uma aguinha, tomar um cafezinho. E aí, daqui a 2 minutinhos, nós retornamos para falar mais sobre cinema, cineclubes, o contexto cearense, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Cara, meu sonho sempre foi tocar na rádio, bicho. Toda referência de banda pra mim veio do rádio. Todos os artistas eu conheci lá. O rádio é assim, faz parte da nossa vida. Pô, bicho, eu amo rádio, cara. Rádio Ceará News. Todas as quartas, a partir das 2 da tarde, você fica por dentro sobre o mundo da tecnologia, marketing digital, redes sociais, estratégia, empreendedorismo online, mundo digital e design. Ceará Digital. Toda quarta, às 2 da tarde. As eleições estão chegando e o segundo turno será dia 28 de outubro. No dia da eleição, a votação é das 8 horas às 17 horas. Para votar, você precisa ter em mãos um documento oficial com foto e o seu título de eleitor. Caso você tenha biometria, é só levar o e-título no celular. E o uso do celular para por aqui. É proibido usar o aparelho na cabina de votação, principalmente para selfies. E se você precisa consultar o seu local de votação, acesse o portal do TSE e os assistentes virtuais no Twitter, Facebook e Google. Anote as datas, não perca o horário e separe seus documentos. Está na hora da sua voz ser ouvida mais uma vez. Eleições 2018, Justiça Eleitoral. Rádio Ceará News. E quando chega a sexta-feira, você reúne a sua turma e... Sextou! 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 No Sextou você sabe tudo o que rola em Fortaleza. Sextou! Entrevistas, arte, música, cultura. A agenda cultural da cidade você encontra aqui. Sextou! Toda sexta a partir das 4 da tarde. Aqui na Rádio Ceará News. Sextou! Rádio Ceará News. Voltou? Voltamos. Em cima da hora. A gente está aqui conversando com o Luiz Bezerril sobre o percurso dele na história do cinema aqui cearense, nesse contexto, fazendo uma pequena cartografia também sobre o contexto cearense misturado com a história do Luiz. E estávamos anteriormente falando sobre a importância dos cineclubes, né, para a gente gerar não só esse ambiente de produção que se tem aqui, que está bem forte, mas também a gente gerar essa possibilidade do encontro, né, do encontro para a gente conversar sobre, então, para a gente poder ficar digerindo nossas produções. E o que é mais importante também é essa coisa da troca, né, da escuta, que é bem importante, né, Luiz? Que falta um pouco hoje no Brasil, de certa maneira, né? Mas seguimos aí acreditando.
Luiz, você tinha mencionado dessa experiência que vocês fizeram no MIS, do qual você é diretor. Coordenador de cinema e audiovisual. De cinema e audiovisual, desculpa. E então, assim, fala um pouco sobre o MIS, né? Que é o Museu da Imagem e do Som, que é uma instituição que é vinculada à Secult. Então, assim, e tem uma importância aqui no Estado como um todo, tanto para essa memória da preservação da imagem e do som. Então, fala um pouco sobre o MIS, de como ele está agora, também dos projetos anteriores. É um órgão que está aí desde 1980, então tem muita coisa aqui pra gente. O MIS, eu acho que o governador Camilo Santana, na sua compreensão sobre a cultura cearense, a importância da cultura, está investindo bastante em cultura, investindo bastante em cinema, com os editais que ele está fazendo, e hoje, para provar esse investimento na vida concreta, ele está reformando, restaurando o MIS. Acho que as pessoas que passam ali Sim. na Barão de Estúdio vê que está tendo uma obra ali. Uhum. Então a casa histórica restaurada, que foi sede de governo, casa de Vigílio Távora, que é uma casa histórica importante, tanto a questão arquitetônica dela, como a questão que se passou ali. Ali foi sede do poder do Ceará durante muitos anos. Sim. E nem à toa que está de frente para o Palácio da Abolição, de certa maneira, está em frente ali à sala do governador. Está sendo restaurada. Esse restauro está acabando, acho que até o final do ano, com certeza, grande parte dele foi feita, né? Então a casa restaurada MIS vai se inaugurar talvez só no início do próximo ano, por questões mesmo de tempo, né? Sim. Mas acho que se fecha a obra, pelo menos ela está caminhando para isso, né? No final do ano, e no próximo ano se inaugura o MIS com exposições novas e também vai ter uma sede nova vizinho à casa restaurada, feito pelo arquiteto, um grande arquiteto português chamado João Carvalho. Vai ter uma praça, uma grande cena moderna do MIS, como tem muito na Europa, esses museus que têm sedes mais históricas, sim, com sedes modernas. Então o MIS vai ter essa mistura da casa restaurada, que vai ser um local de exposição. Lá vai ter um ambiente de exposição, um auditório e duas salas de oficina. E essa outra sede que vai abrigar o acervo, vai ter uma parte subsolo bem grande, em torno de 3 andares por subsolo e 3 andares para cima. Então, vai ter um pé direito para exposição de 8, 9 metros, então, salas de shows. Então, vai ser um local bem interessante. Sim. Isso prova que a administração Camilo, né, do governador Camilo Santana, ele está reforçando, sim, na vida concreta, quer dizer, isso é verba. Será um espaço aí de profusão artística para a nossa cidade, para o nosso estado. Exatamente. E aí vamos falar dos projetos que vão ser desenvolvidos lá. Você me contou aqui nos bastidores que já estão aí preparando uma editora para publicações. Isso, essa editora, eu sou coordenador também do projeto dessa editora. A editora, ela já está vamos dizer, na parte de design. Agora já foi escrito esse livro, é um livro do Ari Bezerra Leite, o volume 1, chamado História da Fotografia do Ceará do século XIX. É um livro de fôlego, né? Maravilha. Que eu conversei com meu amigo Ari Leite, ele já estava pesquisando, assim, por conta própria, a história da fotografia. E aí eu provoquei nessa história de a gente fazer um livro sobre fotografia, e ele, como é um maravilhoso pesquisador e uma figura fantástica, fez isso, e o livro está aí, vai ter 700 páginas com fotos, com descobrimentos maravilhosos de essa cena da fotografia do século XIX. Esse livro ele está agora sendo feito a parte de design dele, por uma grande designer, a Ana Soter, uma grande design do Rio de Janeiro, e está realizando essa parte de design, direção de arte do livro. E ele deve ser impresso, certamente, no final do ano para o início do próximo ano, e lançado no próximo ano, com toda a importância que tem um livro desse, porque você vai conhecer não só a história da fotografia do século XIX, do Ceará, figuras importantes do Ceará, que eram fotógrafos amadores, como aquele grande médico espírita, que eu esqueci o nome dele agora, que fundou isso, teve até um filme do Glauber Filho sobre ele, esqueci o nome dele, o grande médico espírita, que já me lembro o nome, que ele fundou a primeira associação de fotógrafos amadores do Ceará. E o Ari Leite
conseguiu fotos dele. É o Bezerra de Menezes. Ah, o Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes era um fotógrafo amador, ele era fotógrafo? Não maravilhoso, sabia. e fundou a primeira associação de fotógrafos amadores do Ceará, que hoje equivaleria o IFOTO, né? Que as pessoas, porque o IFOTO já é de profissionais e amadores, eu acho que Sim, mistura um pouco. Que o Silas de Paula participa, o Sim. Thiago Santana participa, o Celso de Oliveira, uma série de pessoas participam do IFOTO, que é uma instituição muito importante para a fotografia, de pensar a fotografia no Ceará. Esse livro. Então, esse livro é muito bom, que ele tem um fôlego, e ele vai lançar depois, o segundo volume, a história da fotografia do Ceará do século XX. Então, esse vai ser o primeiro livro feito pela editora MIS, e com muito orgulho, porque o MIS, o nome está dizendo, é Museu da Imagem do Som. Então, a gente vai relacionar tudo à imagem e som. Fotografia, música, cinema, as memórias nesse sentido. Então, um dos projetos é esse. O outro projeto que vai ter no MIS é a primeira exposição, que já está discutido um pouco internamente no MIS, e o atual secretário concordou, e pessoas ligadas ao governo do estado concordaram, é fazer uma exposição sobre Humberto Teixeira. Porque na época da gestão do professor Dilmar de Carvalho, foi comprado e adquirido na gestão dele, quando ele era diretor do MIS, há uns 2 anos atrás, o acervo de Humberto Teixeira, que é um grande compositor, parceiro de Luiz Gonzaga, e que o governo do estado comprou por R$350 mil. É todo o acervo mesmo, pessoal, de cadernos de anotações, de fotografia, disco de jazz. Ele era um grande colecionador de disco de jazz, de objetos pessoais. Tem 2 sanfonas do Humberto Teixeira. Então, a primeira exposição, certamente, a primeira exposição que vai abrir a MIS Casa Restaurada é a exposição do Humberto Teixeira, que é uma ótima maneira de discutir o que é ser cearense. O que é o cearense no mundo contemporâneo, que eu acho que é uma das grandes missões do MIS hoje. O MIS tem que ter um pé nessa coisa histórica, mas essa coisa nas discussões contemporâneas também. Então... Pensar esse entre. Exatamente, exatamente. Também você me falou que vai ter uma exposição do Sebastião Salgado. Isso, o grande fotógrafo, que é um fotógrafo internacional, Sebastião Salgado, que também foi adquirido na época da gestão do professor Dilmar, que é um professor universitário da sociologia, que ele foi diretor do MIS, ele também adquiriu, nesse período da gestão dele, faz parte do acervo do MIS hoje, ele adquiriu com o Sebastião Salgado a preço zero. O Sebastião Salgado doou para o MIS, ele não vendeu, diga-se passagem, isso é muito importante, porque senão seria caríssimo. As fotos originais de Sebastião Salgado são alguns milhares de dólares. Ele cedeu 25 fotos que ele fez nos anos 90 sobre a seca do Ceará. Final dos anos 80 e início dos anos 90. Essas fotos já se encontram no MIS, e certamente ela deve ser a segunda exposição que a gente está pensando para realizar, porque é de uma importância enorme. Quer dizer, um fotógrafo do tamanho de Sebastião Salgado fazer uma exposição só com fotos inéditas sobre o Ceará. Nossa, então, é uma responsabilidade. É ótimo. Certa vez vamos trabalhar para que ele venha para o dia da abertura da exposição e Seria converse muito bom. com os fotógrafos cearenses. Eu acho que o Ceará tem um pé muito grande na fotografia. Essa coisa, nós somos um celeiro de grandes fotógrafos aqui. Thiago Santana, que é um dos fotógrafos hoje da cena contemporânea, que tem livros internacionais, livros em São Paulo, já tem livros publicados na França. Então, o Celso de Oliveira, que é um carioca, que hoje é cearense, que mora aqui há 30 anos. O Silas de Paula, que é um grande professor, hoje já se aposentou da UFC, mas é um grande teórico e artista também da fotografia. Capixaba, mas tem um o coração cearense dele aqui, totalmente cearense. Totalmente. Então, há uma cena fotográfica muito forte no Ceará. O Gentil Barreira, aí se a gente for falar, dá um programa inteiro. Só lembrando que o Silas de Paula já esteve aqui conosco, proseando um pouco sobre o trabalho dele. Então, quem quiser conferir, é só acessar as nossas redes, o nosso Facebook, na verdade. Ceará News com SI, que tem lá nossa prosa com o Silas. A gente vai ter que correr um pouquinho, Luiz, que nosso tempo tá já um pouco limitado. Então, nós vamos continuar com o nosso bloco Alencarinos em Destaque, que a nossa homenagem de hoje é para o Eusélio Oliveira, que foi seu professor e também cineasta, crítico de cinema e escritor. O Eusélio, ele foi um dos pioneiros do cinema cearense e também é um dos principais nomes do audiovisual do estado do Ceará, tanto no campo da exibição, da formação e da crítica cinematográfica. Participou do movimento concretista nas artes plásticas e na literatura no final dos anos 1950 e
Na década seguinte, articulou o circuito de cineclubes em Fortaleza e no interior cearense com os projetos Mascate e Espaço Cultural da Embrafilme. Fundou o Cinema de Arte Universitário, que hoje em dia é a Casa Amarela Eusélio Oliveira, que é um equipamento cultural muito importante vinculado à Universidade Federal do Ceará e que se dedica à formação tanto em fotografia como vídeo e cinema de animação. No ano de 1991, criou o Festival Vídeo Mostra Fortaleza, que é o precursor do Festival Ibero-Americano de Cinema, que é o mais conhecido como Cine Ceará. E ele morreu em 26 de setembro também do mesmo ano, que foi em 1991. Então, assim, ele teve uma importância na nossa história do cinema, né, Luiz? Sim, certamente. Quando a gente volta para o início da nossa conversa, né? Sim. No início da conversa, porque quando nos anos de 89, 88, eu comecei a pensar em trabalhar com cinema e não tinha condições de viajar para fora para fazer um curso em Paris ou em Nova York, ou no mesmo Rio de Janeiro e São Paulo, o curso que existia no Ceará era o curso da Casa Amarela, Sim. que era um curso muito bom, que o Eusélio era o coordenador geral e era um dos professores. E o papel principal do Eusélio, na minha opinião, e eu orgulho dele ter sido meu primeiro mestre, é a exibição de filmes. Tipo assim, que é toda uma geração como o Alexandre Veras, o Valdo Siqueira, realizadores hoje aqui da área do Ceará, que ele mostrou pra gente Godard, mostrou Tarkovsky, mostrou o Glauber Rocha, o grande cineasta brasileiro, o Nelson Pereira. Então, ele mostrou, ele tentou educar o nosso olhar, descolonizar o nosso olhar. Então, o Eusélio teve esse papel para mim muito importante, seminal, porque eu passei um ano no curso da Casa Amarela vendo esses clássicos. Os clássicos franceses, os clássicos russos, né, dos grandes cineastas do mundo, o cinema espanhol. Então, tipo assim, ele é importante para toda uma geração. Sim. Né? Inegavelmente que todo mundo dessa minha geração, que hoje tem uma idade próxima à minha, de algumas pessoas que eu falei, como o Glauber Filho, o Valdo Siqueira, o Alexandre Veras, uma série de pessoas, começaram, o João e Pimentel, começaram pela Casa Amarela. Não tinha outro local para ir, então era lá e que bom. A Casa Amarela desenvolveu o que hoje faz o Cine Ceará, que é o festival mais importante que existe no Ceará. Inegavelmente, aglutinador. A nível latino-americano. Isso, então pronto. Então o Eusélio é uma grande figura, importantíssima nas nossas vidas. Eu li na sua entrevista pro Diário que toda aula vocês viam um filme específico. Isso, ele passava realmente tudo do Godard, tudo do Tarkovsky, ele passava assim todos os filmes pra gente discutir, porque eu acho que uma das melhores maneiras de você fazer bons filmes é ver bons filmes. Então, se você vê bons filmes, né? Você tem referência para fazer. Se você não tem referências, você não consegue. Então, nesse sentido, ele foi um mestre importantíssimo para todos nós dessa geração. Que bom. Seguindo com o nosso quadro de dicas, tem duas atividades que vão acontecer no Porto Iracema que são bem legais, que é o cineasta João Moreira Salles, que vai realizar um mini curso, na verdade, o que é um documentário. As inscrições, elas seguem até amanhã, dia 25 de outubro. Vou me inscrever. Se inscreva. Grande mestre. A formação será ministrada entre os dias 5 e 8 de novembro. Então, é um dos mais reconhecidos diretores de não ficção do Brasil, João Moreira Salles. Ele vai estar na Escola Porto Iracema das Artes entre os dias 5 e 8 de novembro para ministrar esse minicurso, que é um documentário. A formação, ela é totalmente gratuita e contém 60 vagas. Acontecerá no período da tarde, das 15 às 18h30, no auditório da escola. Entre os pré-requisitos, é preciso ter uma idade mínima de 18 anos e ser estudante de cinema ou realizador audiovisual. Olha, já está no perfil. Vou ter chance de participar do curso. Eu vou querer, um grande mestre. Sim, as inscrições, elas vão seguir só até amanhã, Luiz. Então, você saindo daqui... Saiu direto daqui para já pode se inscrever. Já pode até fazer agora, enquanto eu falo. Que é no site do Porto Iracema, que é www.portoiracemadasartes.org.br. Aí vai na abinha inscrições. E um pouquinho do que vai ser esse minicurso é para tentar responder a essa pergunta. O que é, afinal, um documentário? Que acho que é uma das perguntas que sempre circulam
por entre essa galerinha que vai por essa linha. Então, João Moreira Salles, ele percorrerá parte da bibliografia sobre cinema não ficcional para tratar das definições clássicas do gênero e explicar por que nenhuma delas satisfaz o diretor de No Intenso Agora, do ano de 2017. É um filme fantástico, sobre 68 em Paris. É? Um dos melhores filmes, e um filme que foi premiado na França sobre 68 em Paris e no mundo, 68. Não só em Paris. Um grande filme. Uhum. Aí, boa dica. A ideia é refletir junto com os participantes do curso o critério proposto por ele para identificar o que distingue o documentário do cinema de ficção. No minicurso, João Moreira Salles também contará a história do documentário dos anos 1920 aos anos 1960, finalizando com a exposição sobre o cinema inovador de Eduardo Coutinho, que também foi outro grande diretor e que teve uma contribuição muito boa para o cinema de documentário. Sim, né? tem só um parênteses aí para te dizer. O João Moreira Salles foi o grande, nos últimos anos de Eduardo Coutinho, foi o grande mecenas e patrocinador de Eduardo Coutinho. Então, foi? Foi ele, através da Videofilmes, ele que financiou os grandes últimos filmes da retomada do Eduardo Coutinho. Então, cheguei a ver palestra dos dois lá no Centro Cultural BNB, maravilhosa, os dois conversando. Então, os dois são duas grandes figuras importantíssimas do documentário brasileiro, Eduardo Coutinho e João Moreira Salles. Ele tem um Santiago também, que é um documentário dele. É o documentário na primeira pessoa, que foi uma ousadia muito grande dele fazer, que é um documentário também divisor de águas no Brasil, sobre fazer documentário falando na primeira pessoa, que é muito difícil. Sim. Ele vai falar sobre um mordomo que morava na casa dele. Não sei se você já viu esse filme. Recomendo as pessoas verem esse filme. É fantástico, porque é um mordomo que já está aposentado, morando em outro local, e que foi a figura que morava na casa dele quando ele era criança. Sim. E ele mostra a relação, ao mostrar esse mordomo, ele mostra ele mesmo. Então, é o documentário que eu mais gosto dele, de todos. Ele fez vários documentários, mas esse Santiago, recomendo vocês verem. Tem na internet já liberado. Está anotado, eu verei Santiago. Eu gosto muito dos docs dele. Então, do Eduardo Coutinho, no caso, não do Santiago. Não, o Santiago é do João Moreira Salles. Tá. É do João Moreira entendi. Salles. Não é do Eduardo, Coutinho. não. O Eduardo Coutinho tem outros filmes maravilhosos, mas tô falando do João Moreira Salles. Então, o Santiago é do João Moreira Salles. Tá, então vamos assistir Santiago, do João Moreira Salles, para quem não assistiu ainda. Então, para quem quiser conferir esse minicurso, o que é um documentário, no Porto Iracema das Artes, que acontecerá de 5 a 8 de novembro, de 15 às 18h30, no auditório do Porto Iracema das Artes, que fica ali na Rua Dragão do Mar, número 160, na Praia de Iracema. E lembrando que as inscrições seguem apenas até amanhã, dia 25 de outubro. E só tem 60 vagas e é gratuito. Outra dica legal que vai ter também é misturando som e imagem, que é o Grivo, que faz trilha sonora ao vivo para filmes de Carl Guimarães no Cinema do Dragão. Que bom. Intitulado Verá uma Fábula, a sessão especial será realizada no dia 31 de outubro, a partir das 19h30, e a entrada é gratuita. O grupo sonoro visual, o Grivo, formado por Marcos Moreira e Nelson Soares, realiza no próximo dia 31 uma projeção de filmes com execução de trilha sonora ao vivo para curtas-metragens do diretor Carl Guimarães e da artista brasileira Rivane Neuenschwander. Acho que é assim. Só um parênteses, o Carl Guimarães é um dos grandes documentaristas experimentais do Brasil. Sim. Ele é um cara com pé no vídeo arte, no documentário, é um grande mestre desse documentário experimental também. Sim. A ação é promovida pelo Laboratório de Artes Visuais do Porto Iracema das Artes, em parceria com o Cinema do Dragão. Ela será realizada no próprio cinema. Então, na projeção serão exibidos 8 filmes. Então, aí, quem quiser conhecer um pouco da produção de Carl, vai ser uma ótima oportunidade. Aula de anatomia, capibaribe, concerto para clorofila, gambiarras, hipnoses, o inquilino, peyote, world. Em simultâneo, o Grivo realiza a execução de trilha sonora original, construída com uma série de instrumentos musicais tradicionais e preparados, que são objetos sonoros e meio eletrônicos. A sessão ela terá uma duração aproximada de 1 hora. Então, para quem não conhece o Grivo, eles têm um trabalho muito caracterizado com engenhocas
bem-humoradas e aparentemente precárias. As obras do Grifo priorizam a sonoridade. Os percursos sonoros que criam são, além de uma nova maneira de ouvir, uma nova maneira de ver os mecanismos de produção do som. Formado em 1990, o coletivo notabilizou-se num primeiro momento pelas produções musicais realizadas para outros artistas, mas o grande apelo visual de suas instalações fez com que a dupla passasse a ser reconhecida pela qualidade plástica e não apenas sonora de suas criações. Nelson Soares e Marcos Moreira, eles nasceram em BH, Belo Horizonte, e é onde eles vivem e trabalham. Tem um grande cineasta, outro parênteses lhe atrapalhando. Pode fazer. Um grande parênteses de um grande cineasta francês, que é o Roberto Breton, que diz assim, o grande cineasta é aquele que filma com os ouvidos. Sim. Então a importância do som, não só o som direto, como a mixagem do som. Então essa frase é muito isso, o grande cineasta é aquele que filma com os ouvidos. Então Carl Guimarães é muito assim também, filma com os ouvidos. Sentidos, né? Muito mas porque às vezes quando você fala em cinema, pensa só na imagem, só na imagem, mas então o som... essa frase é bem provocativa, o grande cineasta é aquele que filma com os ouvidos. Sim. É porque você também tornar um som, uma imagem, é de um poder muito grande. É porque o som você tem uma coisa do extracampo. Exatamente. Tipo assim, não é só o que está no campo, é no extracampo. O que acontece no extracampo... O som que você bota do extracampo ele é muito instigador e a distorção do som direto, uma série de questões. Sim. Então o som é muito importante para o cinema. Principalmente para produzir essas sensações. O grande cara do som daqui do Ceará, o Danilo Carvalho, grande figura do som, Márcio Câmara, nós temos grandes engenheiros de som aqui no Ceará. Sim. Então, gente, quem quiser conferir o Grifo faz trilha sonora ao vivo para os filmes de Carl Guimarães no Cinema do Dragão, que será na próxima quarta-feira, dia 31 de outubro, às 19h30, no Cinema do Dragão, que fica na Rua Dragão do Mar, número 81, no bairro da Praia de Iracema. E lembrando que ele é gratuito. E com isso, nós vamos seguindo aqui para finalizar o nosso prosa de hoje. Luiz, quero te agradecer muito pela tua presença e contribuição aqui no nosso programa. Seja sempre muito bem-vindo. E vamos finalizando hoje. Você quer falar alguma coisa? Não, eu acho assim, o Brasil está passando um momento bem importante, nós vamos ter eleição aí, né? E ele não. Vote mas no aí a turno, gente vai finalizando, em Haddad, tá 13. bom? Vamos finalizando o programa de hoje, gente. E agradeço a todos que nos ouviram, agradeço a companhia da Thay e... Vamos seguindo, esse foi o nosso Prosa Cultural de hoje. Estaremos aqui de segunda a quinta-feira, sempre às 17 horas. Então, o nosso conteúdo ele fica disponível nas nossas redes sociais, Rádio Ceará News, e no nosso site www.cearanews.com.br. E lembrando que você também pode baixar o nosso aplicativo e levar nossos programas e matérias. É só procurar Rádio Ceará News, Ceará, com S-I, no Play Store do seu Android. E aí eu agradeço muito, Thay, pela tua companhia. Por nada, até amanhã, né? Amanhã é um dia maravilhoso porque é música. E amanhã nós estaremos aqui com Lenildo Gomes e Vitor Colares, falando aí sobre produção de música cearense independente. Então vamos ter muita prosa boa também e muita música boa também, porque a produção do Vitor, que vem aqui compartilhar um pouco do trabalho dele, é bem potente. Então, gente, é isso. Boa noite. Obrigada, Luiz, pela sua presença. E tchau, tchau. Boa noite. Você ouviu Prosa Cultural. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.